Você sabia que o tamanduá-bandeira tem uma função muito importante na natureza? E que ele não come só formigas e cupins? Eu sou a Suzy Pereira Simão, CEO da Suzy Livros Editora, e hoje eu estou aqui para falar para você sobre tutubabá, o tamanduá-bandeira bebê que sofreu um acidente em uma rodovia. O tutubabá e sua mamãe. Se você tem interesse em saber mais sobre como usar um livro de histórias infanto-juvenis para diferentes níveis de entendimento de crianças e adolescentes, assista o vídeo que eu já postei nesse canal, que se chama A Saga do Lobinho Guará, que é o livro 1 da coleção Vida de Bicho. Nesse vídeo eu explico direitinho como é que você apresenta um livro ilustrado para um bebê, para uma criança de 5 anos, para uma criança de 10 anos e para um adolescente. É bem didático, vai lá. Mas agora você fica aqui, tá? Por favor. Porque eu vou falar sobre o livro Tamanduá-bandeira Bebê. Tamanduá-bandeira Bebê é o segundo livro da coleção Vida de Bicho. Ele foi apresentado ao público em geral no ano 2019. Um livro muito bem produzido pela Suzy Livros Editora, também bilíngue português e inglês, ilustrado por Francisco Veiga, o ilustrador de toda a coleção Vida de Bicho. O Tamanduá-bandeira Bebê é uma história infanto-juvenil que traz como cenário a região do Cerrado. Porém, quero ressaltar que o tamanduá-bandeira sobrevive também em ambiente de floresta. Nesse livro, trago um conteúdo relacionado à ação humana em conflito com a sobrevivência dos animais silvestres. E mostro também a ação de pessoas que proporcionam uma nova chance de sobrevivência para animais confrontados com ações negativas, que colocam a sua integridade e a sua sobrevivência em risco. Existem pessoas que escolheram abraçar a função ou a profissão destinada ao socorro à fauna silvestre. O nosso maior patrimônio coletivo, a nossa fauna silvestre. E vocês verão também como é importante a preservação dos habitats nativos, porque a fauna silvestre não vai sobreviver sem a sua casa, seu ambiente de moradia, o seu habitat nativo. Então, nós temos sim que preservar a natureza. O objetivo dessa coleção, Vida de Bicho, é gerar empatia. Entender os problemas cotidianos de sobrevivência desses animais. Agora eu convido você para conhecer o livro O Tamanduá-bandeira Bebê. O Tamanduá-bandeira Bebê. Tamanduá-bandeira Bebê é um livro de histórias infanto-juvenis, ricamente ilustrado, que vai contar a história desse bichinho, um drama de vida que ele viveu e que depois, posteriormente, ele foi ajudado por pessoas que entenderam que ele poderia morrer se não fosse ajudado, né? Dedicatória. Esta história dedico para Emília e Renato, meus filhos. Gente, olha as ilustrações, como são maravilhosas, hein? Nossa! As maravilhosas ilustrações de Francisco Veiga. Tutubabá, vou ler esse pedacinho aqui para vocês.
Tutubabá é um tamanduá-bandeira de verdade, isso é, de carne e osso e pelos, e uma língua comprida e fina que sai de um focinho comprido e fino, e 2 olhinhos miúdos e uma cauda grande e peluda que lhe serve de cobertor. Esse é o tamanduá-bandeira. Tutubabá ainda era um filhotinho, aqui o filhotinho, e andava nas costas de sua mamãe, que era grande e forte. Um dia, ao saírem de trás de uma moita para atravessar uma estrada, encontraram com um carro que vinha em alta velocidade pela estrada. Um encontro desses é fatal para os animais e também é muito prejudicial para quem está no carro. Às vezes é fatal também para quem está dirigindo e para as pessoas que estão junto, dentro do carro. Então, um encontro desses não é bom para ninguém. Agora, o pobre tamanduá-bandeira não tem culpa nenhuma. Ele nem estava correndo, ele estava calmamente atravessando a estrada. Atropelamento de animais silvestres é sempre muito triste. Eles não percebem o perigo das estradas e os motoristas não conseguem evitar os acidentes quando estão dirigindo em alta velocidade. E aí desenrola o tema central da história. Um rapaz vê o bichinho caído na beira da estrada, desmaiado. Percebendo que ele não morreu, recolhe o bichinho e leva o bichinho para quem? Para quem possa resgatar a vidinha dele em perigo. Um veterinário especializado em animais silvestres. Quem aparece na história? Uma linda mocinha de cabelos longos. O tamanduazinho nem tem dúvidas. Ele aproveita aquela longa cabeleira negra para se aquecer. Olha que amor. Como ele era muito bebezinho, a mocinha não queria deixá-lo dormir sozinho na clínica. E à noite, ela levava ele para casa para cuidar dele. Muitos cuidados. E o bichinho era muito inocente. E na casa da mocinha existiam 3 gatinhos que nunca imaginaram que existisse um animalzinho como aquele. Ai, meu Deus, olha os gatinhos desesperados com esse bichinho. Como pode? E os gatinhos não conformavam com essa companhia estranha, não é? E o pobre tamanduazinho queria brincar com os gatinhos e os gatinhos fugiam dele, subiam em todos os lugares para evitar um encontro quase que inevitável dentro de uma sala. A menininha, pobrezinha, já estava cansada de dormir com esse tamanduazinho e andar com esse tamanduazinho agarrado nos cabelos dela dia e noite. Mas ela cuidou dele muito bem, apesar do cansaço. Até que chega o dia de alimentar o filhotinho, não só com leite mas também com cupins e formigas, que era a comidinha preferida do tamanduazinho. Então a mocinha teria que deixar o bichinho exclusivamente na clínica por conta do veterinário e sua equipe, que cuidavam muito bem dele, mas não tinham aquela cabeleira confortante, não é? Porque ele seria preparado para voltar para viver na natureza.
ele teria que se preparar para encontros inusitados e tudo que a natureza oferece. Então ele foi parar em uma fazenda de reabilitação de animais silvestres que tiveram problemas e que poderiam agora serem reincorporados no território natural. Gente, olha que lindo, que linda ilustração esse lugar. A fazenda era maravilhosa. E aqui tem os detalhes de como era e como fizeram e tudo. E aqui o pobre animalzinho, ele está simplesmente dormindo ao relento, coberto pela sua cauda cobertor. Olha, mas ele teria que aprender isso, porque afinal de contas, ele era um tamanduá bandeira de verdade. E os tamanduás bandeiras dormem ao relento. Ele aprendeu a encontrar comida nos cupinzeiros e um dia ele já estava adulto, grande o suficiente para voltar para a natureza. Voltar para a natureza, um lugar repleto de serras, um lugar repleto de serras, um paraíso de vida selvagem. Então ele foi levado para lá. Aqui vocês podem observar que nós temos um texto em português e um texto em inglês para facilitar o entendimento do vocabulário para as pessoas que se interessam em ampliar o seu vocabulário, também em inglês, viu? Adolescentes espertos. E aqui então ele seria conduzido para esse lugar. Ele não teria mais a cerca da fazenda para protegê-lo. Ele ficaria solto no mundo. Então colocaram Tutubabá em uma gaiola e levaram Tutubabá para a natureza, a soltura na natureza, em definitivo. Quando abriram a porta da gaiola, ele relutou, mas depois o chamado da natureza foi mais forte e ele saiu caminhando entre os arbustos e terminou por desaparecer entre as folhas da paisagem. E nós só nos resta desejar a ele uma boa sorte, porque viver na natureza não é fácil. Ele não terá a segurança da fazenda de preservação e reabilitação de animais. Agora ele vai viver por conta dele. E vamos torcer para que ele não invente de atravessar estradas, porque isso para ele será muito perigoso. Inclusive, eu acho que a gente deveria cercar todas as estradas para que os animais silvestres nunca mais as atravessassem. Vocês não acham? O que vocês acham? Eu acho que deveria cercar todas as estradas e fazer passarelas para que eles fossem de um lado para outro, entendeu? Assim eles estariam bem mais seguros. Fim. Espero que vocês tenham gostado dessa história do Tutubabá. É uma história realmente muito bonita e ela é verídica, gente. Acontece, realmente isso acontece. Para quem está mais em contato com esse tema, vai presenciar com certeza várias ocorrências como essa. Que bom que há pessoas que se interessam em prestar a sua colaboração para a sobrevivência desses animais, não é? Minha próxima conversa com vocês, eu vou falar sobre a nossa coleção Fantasia. Por quê? Porque não é só de realidade que nós vivemos também de fantasias. Nós gostamos muito, nós seres humanos, de acionar o nosso poder criativo e imaginar coisas, criar coisas, cenas, situações. E as fantasias, elas se propõem a essa criatividade solta, essa criatividade livre, né? Então eu gostaria imensamente que na próxima semana vocês se interessassem pelo meu assunto e procurassem aqui nesse canal
a nossa próxima conversa. Segunda-feira é o dia que eu publico os novos temas, os novos assuntos, os novos vídeos. Vou contar com vocês. Muito obrigada por terem assistido. E espero que vocês tenham se simpatizado com o tamanduá bebê e depois com todo o processo de salvação da vidinha dele, né? E que vocês tenham simpatizado também, sido empáticos com a luta das pessoas que trabalham para proteger os animais silvestres. Eles precisam dessas pessoas e nós contamos com você para colaborar com isso. Obrigada por terem assistido e até o nosso próximo encontro.